Você fará tudo o que eu mandar? Perguntou o milionário para a nova secretária. Ela disse sim, sem imaginar no que estava entrando. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. Continuamos. O vento gelado de São Paulo cortava as janelas do 30º andar como lâminas invisíveis. Mas Lorenzo Sforza nem sequer piscava diante do vidro temperado que separava seu escritório do caos urbano lá embaixo. Seus olhos escuros, quase negros, refletiam as luzes da cidade, com uma frieza que intimidava até mesmo seus sócios mais antigos. Aos 44 anos, ele havia construído um império de segurança digital que se estendia por 3 continentes. Mas sua maior fortaleza sempre foi o próprio coração, blindado, inacessível, morto para qualquer coisa que lembrasse vulnerabilidade. Naquela manhã de segunda-feira, Lorenzo observava o movimento das ruas com o mesmo desinteresse de sempre, quando sua secretária, Márcia, bateu à porta. A mulher de 50 anos, eficiente e discreta, trabalhava para ele há mais de uma década e sabia exatamente como se comportar em sua presença. Poucas palavras, movimentos calculados, nenhuma familiaridade. Senhor Sforza, chegaram os currículos para a vaga de assistente pessoal, ela disse, depositando uma pasta de couro sobre a mesa de mogno. Lorenzo nem se virou. Quantas candidatas? 12. Todas com experiência, pós-graduação, fluência em idiomas. Descarte todas. Sua voz era baixa, mas cortante como vidro moído. Márcia hesitou. Não era incomum ele dispensar candidatas sem nem ao menos olhar seus currículos, mas desta vez parecia diferente. Havia uma tensão no ar que ela não conseguia decifrar. Senhor, posso perguntar o critério específico que o senhor está buscando? Lorenzo finalmente se virou, e seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que a fez dar um passo atrás involuntariamente. Quero alguém que não tenha experiência, alguém que não saiba das regras, alguém puro. A palavra saiu de seus lábios como uma confissão indevida, carregada de um significado que nem ele mesmo compreendia completamente. Márcia assentiu, confusa, mas não ousou questionar. Publique um novo anúncio, para recém-formadas, sem experiência anterior. E agende as entrevistas para amanhã. Enquanto Márcia se retirava, Lorenzo voltou à janela. Seus dedos tamborilavam contra o vidro frio, um hábito nervoso que poucos conheciam. Havia algo errado com ele ultimamente. Pesadelos que voltavam com força renovada, memórias que insistiam em emergir das profundezas, onde havia-as enterrado 20 anos atrás. Uma menina coberta de sangue. Uma promessa sussurrada diante de um caixão fechado, e uma culpa que carregava como uma pedra no peito. Na manhã seguinte, as candidatas começaram a chegar. Lorenzo as observava pelas câmeras de segurança, analisando cada movimento, cada gesto, cada expressão. Todas pareciam cortadas do mesmo molde, ambiciosas, calculistas, vestidas para impressionar. Uma a uma, eram dispensadas após poucos minutos de entrevista com Márcia, até que ela apareceu. Isadora Santana desceu do ônibus na Avenida Paulista com 15 minutos de antecedência, segurando uma pasta simples e usando um conjunto azul marinho que claramente não era novo, mas estava impecavelmente limpo e passado. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque discreto, e ela carregava uma Bíblia pequena na bolsa, um hábito dos anos de convento que nunca conseguiu abandonar. Quando entrou no saguão do prédio, Lorenzo a viu pela primeira vez através das câmeras. Algo em seu peito se contraiu de forma dolorosa. Ela era exatamente como ele imaginava, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Havia uma pureza em seus movimentos que não era encenada. Era genuína, quase perturbadora em sua simplicidade. Márcia a conduziu até a sala de reuniões, onde a entrevista deveria acontecer. Mas Lorenzo não conseguiu ficar em seu escritório. Pela primeira vez em anos, ele se levantou sem um motivo racional e desceu até o 28º andar. Quando abriu a porta da sala de reuniões, Isadora estava sentada de costas para ele, respondendo às perguntas de Márcia com uma voz suave, quase musical. Ao ouvir a porta se abrir, ela se virou. Seus olhos se encontraram. Lorenzo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago.
Aqueles olhos, ele os conhecia. Não exatamente como eram agora, mais maduros, mais profundos, mas a essência era a mesma pureza assombrada que ele havia visto 20 anos atrás, numa noite que tentava esquecer há 2 décadas. Senhor Sforza, Márcia se levantou surpresa. Pensei que o senhor estava em reunião, mas Lorenzo não a ouviu. Ele continuou olhando fixamente para Isadora, que havia baixado os olhos timidamente, mas não parecia intimidada. Havia algo nela que resistia à sua presença dominadora, não com rebeldia, mas com uma força silenciosa que ele nunca havia encontrado antes. Ela é a escolhida, ele disse, sem tirar os olhos dela. Márcia piscou, confusa. Mas, senhor, ainda não terminamos? Ela é a escolhida, repetiu com uma firmeza que não admitia questionamentos. Providencie o contrato. Isadora finalmente ergueu os olhos novamente e Lorenzo viu uma centelha de curiosidade misturada com um medo saudável. Ela não era ingênua, era apenas inexperiente. Havia uma diferença crucial que ele sabia reconhecer. Obrigada, senhor, ela disse com uma voz que tremia levemente. Lorenzo assentiu uma vez e saiu da sala sem dizer mais nada. Mas enquanto caminhava de volta ao elevador, sabia que algo fundamental havia mudado. Pela primeira vez em 20 anos, ele havia encontrado alguém que poderia quebrar todas as suas regras, e isso o aterrorizava tanto quanto o excitava. O contrato que Isadora assinou no dia seguinte tinha 23 páginas. Ela leu cada uma delas 2 vezes, sentada na recepção do escritório, enquanto aguardava as instruções de Márcia. Confidencialidade absoluta, disponibilidade total, obediência irrestrita. As palavras dançavam na sua frente, como pequenas armadilhas jurídicas que ela não compreendia completamente, mas assinava mesmo assim. Precisava daquele emprego mais do que precisava entender suas implicações. Sua mesa ficava em uma antessala discreta, conectada diretamente ao escritório de Lorenzo por uma porta de vidro fosco que ela nunca havia visto abrir. Durante os 3 primeiros dias, ela recebeu suas instruções através de Márcia, ou por bilhetes digitados deixados sobre a mesa todas as manhãs. Tarefas simples: organizar arquivos, agendar reuniões, responder e-mails cuja importância ela não conseguia mensurar. Era quase entediante, se não fosse pela sensação constante de estar sendo observada. Lorenzo passava horas em seu escritório sem sair, mas Isadora podia sentir sua presença através da parede de vidro como uma pressão física. Às vezes, quando ela erguia os olhos do computador, via sua silhueta parada diante da janela, imóvel como uma estátua. Outras vezes, o escutava falando ao telefone em italiano, sua voz baixa e controlada flutuando até ela como um sussurro perigoso. Na quarta-feira à noite, quando todos já haviam ido embora e o escritório estava mergulhado no silêncio típico dos arranha-céus depois do expediente, Isadora encontrou o primeiro bilhete diferente sobre sua mesa. Não era digitado como os outros. Era escrito à mão, em uma caligrafia masculina elegante e firme, em papel timbrado da empresa. Tem certeza que fará tudo o que eu mandar? Assinado apenas com um L. Isadora segurou o papel contra a luz do abajur e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na pergunta que ia além do profissional. Algo que mexia com regiões de sua mente que ela preferia manter trancadas. Guardou o bilhete na bolsa e foi para casa, mas não conseguiu dormir. Ficou deitada no pequeno apartamento que dividia com 2 colegas da faculdade, olhando para o teto e se perguntando que tipo de jogo havia começado sem sua permissão. Na manhã seguinte, ela encontrou sua resposta escrita com a própria mão em um papel simples, deixada na mesma posição onde havia encontrado a pergunta. Sim, Sr. Sforza. O bilhete havia desaparecido quando ela voltou do almoço. A partir daquele dia, a rotina de Isadora mudou completamente. As tarefas normais continuaram, mas foram acrescidas de outras, estranhas e aparentemente sem sentido. Na segunda-feira, ela encontrou uma gravata azul escura sobre sua mesa com um bilhete. Escolha qual nó devo usar hoje. De olhos fechados. Na terça foi uma pergunta sobre seus sonhos. Relate por escrito o que sonhou na noite passada. Todos os detalhes. Isadora obedecia a cada instrução
com uma mistura de curiosidade e apreensão. Escolhia as gravatas sem enxergar, confiando apenas no tato e em uma intuição que não sabia de onde vinha. Escrevia seus sonhos em detalhes íntimos que nunca havia compartilhado com ninguém. Sonhos com chuva, com corredores escuros, com uma voz masculina chamando seu nome em uma língua que ela não compreendia, mas que a fazia acordar com o coração acelerado e uma umidade inexplicável entre as pernas. Os vestidos começaram na quarta-feira. Um bilhete simples. Use verde hoje. Isadora não tinha muitas roupas verdes, apenas um vestido simples que havia comprado em uma liquidação anos atrás. Quando chegou ao escritório, notou que Lorenzo a observava mais atentamente através do vidro fosco. Na quinta, era para usar azul. Na sexta, vermelho. Uma cor que ela nunca havia usado e que a obrigou a comprar uma peça nova com o dinheiro que mal tinha. Cada cor parecia despertar algo diferente nele. Com verde, ela o via mais tempo parado diante da janela, pensativo. Com azul, ele falava mais ao telefone, sua voz mais tensa. Com vermelho, ele havia saído do escritório 2 vezes apenas para pegar água no bebedouro ao lado da mesa dela, algo que nunca havia feito antes. "Por que o senhor me pede para usar cores específicas?" ela perguntou numa sexta-feira, quando encontrou coragem suficiente para interfonar para o escritório dele. Houve um silêncio longo do outro lado da linha antes dele responder. "Porque cores são memórias, Isadora, e memórias são a única coisa que não conseguimos controlar completamente." Era a primeira vez que ele pronunciava seu nome. A voz dele, ao dizer Isadora, foi como uma carícia áspera que ela sentiu deslizar pela pele como seda e lixa ao mesmo tempo. "Que memórias, senhor?" Outro silêncio. "Memórias que não são suas para conhecer." "Ainda." A ligação foi encerrada, mas a palavra ainda ecoou na mente de Isadora por dias. Havia uma promessa implícita nela, ou talvez uma ameaça. Ela não conseguia decidir qual das duas a assustava mais. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Isadora se olhou no espelho vestindo a blusa vermelha que havia comprado. A cor realçava o tom dourado de sua pele e fazia seus olhos parecerem mais escuros, mais profundos. Pela primeira vez, desde que havia começado a trabalhar para Lorenzo, ela se viu como uma mulher, não apenas como uma funcionária. E isso a perturbava mais do que qualquer bilhete misterioso, porque, no fundo, ela estava começando a gostar daquele jogo perigoso. Estava começando a ansiar pelos bilhetes, pelas cores, pelos momentos em que sentia os olhos dele sobre ela através do vidro fosco. Estava começando a se imaginar do outro lado daquela parede, frente a frente com o homem que parecia conhecê-la melhor do que ela mesma se conhecia. E essa descoberta sobre si mesma era mais assustadora do que qualquer mistério que Lorenzo Sforza pudesse estar escondendo. Lorenzo não havia dormido direito em 2 semanas. Todas as noites, quando finalmente conseguia fechar os olhos, era assombrado pelos mesmos pesadelos que o atormentavam há 2 décadas. Só que agora eles eram diferentes, mais nítidos, mais dolorosos. A menina coberta de sangue tinha um rosto, o rosto de Isadora. A mulher gritando tinha uma voz que ele reconhecia dos corredores do convento, onde havia passado sua infância conturbada. E a promessa feita diante do caixão fechado agora tinha um nome: Isadora Santana. Ele sabia que estava brincando com fogo. Cada bilhete que deixava sobre a mesa dela, cada cor que escolhia para seus vestidos, cada pergunta íntima que fazia sobre seus sonhos, tudo isso era parte de um ritual que ele mesmo não compreendia completamente. Era como se estivesse tentando reconstituir algo que havia sido quebrado muito tempo atrás, usando Isadora como uma peça central de um quebra-cabeças macabro que apenas ele podia ver. Na segunda-feira de manhã, Lorenzo tomou uma decisão que sabia ser perigosa. Em vez de deixar o bilhete habitual sobre a mesa dela, ele esperou até que Isadora chegasse e, pela primeira vez em 3 semanas, abriu a porta de vidro que separava seus escritórios. Ela estava organizando os arquivos da semana anterior, concentrada, quando ouviu a porta se abrir. Virou-se lentamente, e Lorenzo viu o impacto de sua presença nos olhos dela. Uma mistura de surpresa, medo e algo que ele reconheceu como desejo reprimido. "Bom dia, Isadora." "Bom dia, Sr. Sforza." Sua voz era controlada,
mas ele notou o leve tremor nas mãos dela quando ela fechou a pasta que estava manuseando. Lorenzo se aproximou da mesa dela com movimentos deliberadamente lentos, como um predador que não quer assustar a presa prematuramente. Parou a poucos centímetros de distância, próximo o suficiente para sentir o perfume suave de lavanda que ela usava. Um cheiro que o transportava involuntariamente para sua própria infância, para tardes ensolaradas em um jardim que não existia mais. Você tem seguido minhas instruções com perfeição, ele disse, sua voz baixa e controlada. Isso me impressiona. Obrigada, senhor. Mas hoje quero algo diferente. Lorenzo colocou as mãos sobre a mesa, inclinando-se ligeiramente em direção a ela. Hoje quero que você me conte sobre sua família. Isadora piscou confusa. Minha família? Seus pais. Como eles morreram? O que você se lembra deles? O rosto dela empalideceu visivelmente. Eu não gosto de falar sobre isso, senhor. Mas vai falar mesmo assim, não vai? Havia uma doçura perigosa em sua voz, como mel misturado com veneno. Porque você disse que faria tudo o que eu mandasse. Isadora o olhou fixamente por um longo momento, e Lorenzo viu algo se mover por trás de seus olhos, uma força que ele não havia esperado encontrar. Ela não baixou o olhar, nem recuou. Em vez disso, ergueu o queixo levemente num gesto de desafio sutil que o fez sorrir pela primeira vez em semanas. Meus pais morreram quando eu tinha 2 anos, ela disse com uma firmeza que contrastava com a vulnerabilidade do assunto. Em um acidente. Pelo menos foi o que as freiras me contaram. Não tenho lembranças reais deles, apenas algumas imagens fragmentadas que podem ser sonhos ou fantasias. Que tipo de imagens? Ela hesitou, mas não desviou o olhar. Uma mulher cantando. Um homem de terno escuro rindo. Uma casa grande com janelas coloridas e... Ela parou, como se as próximas palavras fossem difíceis demais para pronunciar. E? Sangue. Muito sangue. E vozes gritando. Lorenzo sentiu um nó se formar em sua garganta. Cada palavra de Isadora era como uma punhalada em feridas que ele havia pensado que estavam cicatrizadas. Ele se afastou da mesa indo até a janela, tentando recuperar o controle que sentia escorregar por entre os dedos. Por que o senhor quer saber disso? Isadora perguntou, sua voz mais suave agora, quase preocupada. Lorenzo não respondeu imediatamente. Ficou olhando para a cidade lá embaixo, para o trânsito caótico e as pessoas minúsculas que corriam pelas calçadas sem saber que suas vidas podiam mudar em questão de segundos. Quando finalmente se virou para ela, havia algo diferente em seus olhos. Uma dor crua que ele normalmente mantinha escondida atrás de suas defesas cuidadosamente construídas. Porque às vezes o passado volta para nos cobrar, Isadora, e quando isso acontece, precisamos estar preparados para pagar. Eu não entendo. Ainda não, mas vai entender. Ele voltou para perto da mesa dela, mas desta vez manteve uma distância segura. Por hoje, quero apenas que use preto. Preto completo. Isadora franziu a testa. Preto? É a cor do luto, da penitência, dos segredos enterrados. Use preto e pense na sua família. Pense no que você realmente se lembra, não no que te contaram. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. E se tiver pesadelos esta noite, quero que os escreva. Todos os detalhes, por mais dolorosos que sejam. Senhor Sforza. Lorenzo. A palavra saiu de seus lábios antes que ele pudesse se controlar. Quando estamos sozinhos, me chame de Lorenzo. O nome entre eles criou uma intimidade súbita que pegou os dois desprevenidos. Isadora abriu ligeiramente os lábios, como se fosse dizer algo, mas não conseguiu encontrar as palavras certas. Agora vá. Compre algo preto para usar amanhã. E Isadora. Ele se dirigiu de volta à sua porta, mas parou na soleira, sem se virar. Se decidir que não quer mais participar deste jogo, pode ir embora a qualquer momento. Ninguém vai impedi-la. E se eu decidir ficar? Lorenzo fechou os olhos por um segundo, lutando contra o impulso de se virar e dizer tudo, sobre a noite de 20 anos atrás, sobre a culpa que carregava, sobre como a presença dela estava destruindo todas as suas defesas tão cuidadosamente construídas. Se decidir ficar, então prepare-se, porque o que vem pela frente vai machucá-la antes de curá-la.
E eu não tenho certeza se sou forte o suficiente para protegê-la de mim mesmo. Ele entrou no escritório e fechou a porta atrás de si, mas não antes de ver o reflexo de Isadora no vidro fosco, parada exatamente onde ele a havia deixado, uma mão sobre o coração, como se tentasse conter algo que estava prestes a escapar. Isadora passou a tarde inteira procurando algo preto para vestir. Não era uma cor que costumava usar. A educação no convento havia ensinado que o preto era reservado para ocasiões solenes, para momentos de dor e reflexão. Encontrou finalmente um vestido simples em uma loja do centro, usando quase toda a sobra de seu salário do mês anterior. Quando chegou em casa, ficou muito tempo olhando para a peça estendida sobre a cama, como se fosse um presságio sombrio do que estava por vir. Naquela noite, os pesadelos vieram com uma intensidade que ela nunca havia experimentado. Não eram as imagens fragmentadas de sempre, era uma narrativa quase completa, vívida e dolorosa, como uma ferida aberta. Ela se viu criança, escondida atrás de uma cortina pesada, observando homens desconhecidos entrarem na casa grande com janelas coloridas. Viu sua mãe, uma mulher linda de cabelos escuros, tentando proteger alguma coisa, ou alguém. Viu seu pai caindo, sangue espalhando-se pelo chão de mármore como tinta vermelha derramada. E viu um menino, não muito mais velho que ela, escondido atrás de uma poltrona com os olhos arregalados de terror. Acordou gritando, o corpo coberto de suor frio, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Ficou sentada na cama até o amanhecer, escrevendo cada detalhe do sonho em um caderno velho. Suas mãos tremendo tanto que a letra saía quase ilegível. Quando terminou, tinha 7 páginas de memórias que pareciam mais reais do que qualquer coisa que as freiras haviam lhe contado sobre seu passado. Na manhã seguinte, Isadora chegou ao escritório vestida de preto, as páginas dobradas cuidadosamente na bolsa. Lorenzo já estava lá, parado diante da janela como sempre, mas havia algo diferente em sua postura. Parecia mais tenso, mais alerta, como se também tivesse passado uma noite insone. Você escreveu? Ele perguntou sem se virar quando ela se sentou à mesa. Sim. Deixe sobre a mesa. Não quero que me entregue em mãos. Isadora colocou as páginas sobre a mesa e voltou ao trabalho, mas não conseguia se concentrar. Observava através do vidro fosco, enquanto Lorenzo lia seu relato, vendo sua silhueta ficar cada vez mais rígida. Em determinado momento, ele parou de ler e apoiou as mãos sobre a mesa, a cabeça baixa, como se as palavras fossem pesadas demais para suportar. 1 hora depois, a porta entre os escritórios se abriu novamente. Venha aqui, disse Lorenzo, sua voz mais rouca do que o normal. Isadora entrou no escritório dele pela primeira vez, desde que havia sido contratada. Era um ambiente austero, dominado por tons de cinza e preto, com apenas alguns toques de cor em objetos que pareciam ter valor sentimental. Uma foto antiga em uma moldura de prata, um livro desgastado sobre a mesa, uma rosa seca dentro de um pequeno vaso de cristal. Sente-se, ele indicou uma poltrona de couro diante de sua mesa. Ela obedeceu, cruzando as mãos no colo, tentando manter a compostura apesar do nervosismo que a consumia. O que você escreveu, essas não são fantasias, Isadora, são lembranças. Eu sei. A resposta saiu mais firme do que ela esperava. Lorenzo a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Como sabe? Porque pela primeira vez na minha vida as peças se encaixam. As freiras sempre me contaram que meus pais morreram em um acidente de carro, mas nunca fez sentido. Por que eu teria essas imagens de uma casa grande? Por que me lembro de vozes gritando? Por que... Ela hesitou, mas decidiu continuar. Por que eu tenho pesadelos com você? As palavras caíram no ar como pedras em um lago silencioso. Lorenzo ficou imóvel por vários segundos, apenas olhando para ela com aqueles olhos escuros que pareciam carregar o peso do mundo. Você se lembra de mim? Não exatamente, mas no sonho desta noite havia um menino escondido atrás de uma poltrona. E quando ele olhou para mim, Isadora engoliu em seco. Eram seus olhos. Lorenzo se levantou abruptamente e foi até um armário no canto do escritório. Abriu uma gaveta trancada e tirou uma pasta amarelada pelo tempo. Voltou até a mesa e a abriu diante de Isadora. Esta é a reportagem do jornal do dia seguinte, disse ele, sua voz quase um sussurro.
Isadora leu as manchetes com o coração na garganta. Empresário e esposa mortos em assalto. Filha de 2 anos sobrevive. Polícia não descarta acerto de contas. Havia fotos. Uma da casa que ela reconheceu dos sonhos, outra de seus pais, jovens e sorridentes, irreconhecíveis pela violência que os havia tirado do mundo. "Por que você tem isso?" perguntou ela, as palavras saindo em um fio de voz. "Porque eu estava lá, Isadora. Eu vi tudo acontecer." O mundo pareceu parar ao redor dela. As palavras de Lorenzo ecoaram em sua mente como um eco distante, carregadas de uma dor que ela podia sentir emanar dele como ondas de calor. "Meu pai tinha negócios com a família do meu pai adotivo", ele continuou, cada palavra saindo com dificuldade. "Negócios escuros que eu só vim a entender anos depois. Naquela noite eu estava lá por acaso, escondido, quando os homens chegaram. Vi seus pais tentando protegê-la. Vi eles." Ele parou, incapaz de continuar. "Por que você nunca disse nada?" "Porque eu era apenas um menino assustado. E porque depois, quando cresci e entendi o que havia acontecido, já era tarde demais. O caso foi arquivado. As evidências desapareceram e você havia sido colocada no convento sob um nome falso para sua própria proteção." Lorenzo se aproximou dela, parando a poucos passos de distância. "Eu passei os últimos 20 anos tentando encontrá-la, Isadora. E quando finalmente consegui, descobri que você havia se tornado exatamente o que seus pais gostariam que fosse. Forte, pura, íntegra. Então você me contratou por culpa?" "No começo, sim. Pensei que se pudesse cuidar de você, protegê-la, talvez conseguisse espiar o que não consegui fazer naquela noite." Ele se ajoelhou diante da poltrona onde ela estava sentada, seus olhos na altura dos dela. "Mas agora não sei mais se conseguirei deixá-la ir embora." Isadora sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto sem perceber. 20 anos de perguntas sem respostas, de um vazio que ela nunca conseguiu preencher, finalmente começavam a fazer sentido. Mas junto com as respostas veio uma dor nova, mais profunda, a compreensão de que sua vida inteira havia sido moldada por uma tragédia que ela nem sequer se lembrava completamente. "Eu preciso ir", disse ela, se levantando abruptamente. "Isadora, eu preciso pensar. Preciso processar tudo isso." Ela se dirigiu à porta, mas parou na soleira. "Lorenzo?" "Sim, obrigada por me contar a verdade." Ela saiu sem olhar para trás, deixando Lorenzo ajoelhado no meio do escritório, cercado pelas ruínas de 20 anos de segredos finalmente revelados. Isadora não voltou ao trabalho na manhã seguinte, nem na outra. Lorenzo passou 2 dias inteiros olhando para a mesa vazia dela através do vidro fosco. Uma sensação de vazio se espalhando pelo peito como uma infecção lenta. Márcia havia perguntado discretamente sobre a ausência da nova assistente, mas ele apenas disse que ela estava lidando com questões pessoais. Na verdade, ele sabia exatamente onde Isadora estava. Havia colocado uma equipe de segurança discreta para protegê-la assim que ela saiu do escritório. Não por controle, mas por medo genuíno. 20 anos atrás, as pessoas que mataram os pais dela ainda estavam vivas, ainda eram perigosas, e se descobrissem que ela sabia a verdade. Lorenzo não conseguia completar o pensamento sem sentir um frio na espinha. Os relatórios chegavam até ele a cada poucas horas. Isadora havia saído do apartamento apenas uma vez, para comprar comida. Passava o resto do tempo lendo na varanda, olhando para o horizonte como se procurasse respostas no céu cinzento de São Paulo. À noite, ela caminhava pelo pequeno jardim do prédio, sempre carregando o mesmo caderno onde havia escrito sobre os pesadelos. Na quinta-feira à noite, Lorenzo não aguentou mais. Dispensou o motorista e dirigiu pessoalmente até o bairro onde Isadora morava, um conjunto habitacional simples na zona leste da cidade, muito diferente do mundo de luxo onde ele vivia. Ficou parado no carro por quase 1 hora, olhando para as janelas iluminadas do apartamento dela, tentando reunir coragem para subir. Quando finalmente decidiu, já passava das 10 da noite. Isadora atendeu à porta vestindo um pijama simples de algodão, os cabelos soltos caindo sobre os ombros, os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando viu quem era, não pareceu surpresa.
Eu sabia que você viria, disse ela, abrindo a porta para que ele entrasse. O apartamento era minúsculo, mas impecavelmente limpo e organizado. Havia livros empilhados em todos os cantos, plantas cuidadas com carinho nas janelas e uma sensação de lar que o palacete de Lorenzo jamais teve, apesar de todo o seu luxo. Suas colegas de apartamento foram visitar a família no interior. Estou sozinha. Ela se sentou no pequeno sofá, indicando que ele se sentasse também. Por que você veio, Lorenzo? Ele permaneceu de pé, caminhando pela sala pequena como um animal enjaulado. Para me certificar de que você está bem, para me desculpar por ter destruído sua paz, para... Ele parou, passando as mãos pelos cabelos. Eu não sei por que vim, só sei que não conseguia ficar longe. Você passou 20 anos me procurando. Agora que me encontrou, o que quer fazer comigo? A pergunta era direta, quase brutal em sua simplicidade. Lorenzo parou de caminhar e a olhou, vendo não mais a funcionária tímida ou a órfã vulnerável, mas uma mulher que havia crescido em suas feridas e encontrado força na dor. Eu quero protegê-la. Quero cuidar de você como deveria ter feito naquela noite. Quero... Ele hesitou, lutando com palavras que nunca havia dito a ninguém. Quero que você seja feliz. Mais feliz do que eu jamais consegui ser. E você acha que isso é possível? Felicidade construída sobre culpa e segredos? Não. A resposta saiu sem hesitação. Não acho. Isadora se levantou e se aproximou dele, parando a poucos centímetros de distância. Era a primeira vez que ela tomava a iniciativa de invadir o espaço pessoal dele, e Lorenzo sentiu o impacto como um choque elétrico. Então, por que insiste neste jogo, Lorenzo? Por que os bilhetes, as cores, as perguntas íntimas? Por que me faz sentir coisas que uma mulher como eu não deveria sentir por um homem como você? Por que você me faz lembrar que eu ainda tenho alma? E isso me aterroriza. Ela ergueu a mão e tocou o rosto dele levemente, seus dedos traçando a linha da mandíbula com uma delicadeza que o fez fechar os olhos involuntariamente. Eu passei estes 3 dias pensando em tudo que você me disse. Sobre meus pais, sobre aquela noite, sobre como nossa vida se entrelaçaram de uma forma tão estranha. Sua voz era baixa, quase um sussurro. E sabe o que descobri? O quê? Que eu não consigo te odiar. Não importa o quanto eu tente. Não importa quantas vezes eu me lembre que você participou de alguma forma da destruição da minha família. Eu não consigo te odiar. Lorenzo abriu os olhos e viu lágrimas descendo pelo rosto dela. Na verdade, é pior do que isso. Ela parou, como se as próximas palavras fossem um sacrilégio. Você o quê? Eu acho que estou me apaixonando por você, e isso está me destruindo por dentro. A confissão caiu entre eles como uma bomba silenciosa. Lorenzo sentiu o mundo girar ao redor, todas as suas defesas cuidadosamente construídas desabando de uma vez. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, seus polegares limpando as lágrimas que continuavam a escorrer. Não se apaixone por mim, Isadora. Eu não sou um homem bom. Fiz coisas que você nem pode imaginar para chegar onde cheguei. Eu sei. E não me importo. Deveria se importar. Por quê? Porque você tem sangue nas mãos? Porque construiu sua fortuna sobre os ossos dos outros? Porque é perigoso e controlador e tem uma escuridão dentro de você que assusta até você mesmo? Ela se aproximou mais, seus corpos quase se tocando. Lorenzo, eu cresci em orfanatos e conventos. Eu sei reconhecer a diferença entre o mal e a dor disfarçada de mal. E você? Você é um homem ferido tentando se punir pelo resto da vida por algo que fez quando era apenas uma criança assustada. Isadora, me deixe terminar. Sua voz tinha uma firmeza nova, uma autoridade que ele nunca havia visto nela. Você quer se redimir? Então pare de tentar me proteger de você e comece a se proteger de si mesmo. Pare de se esconder atrás dos jogos e dos bilhetes e me diga o que realmente quer. Lorenzo a olhou nos olhos por um longo momento, vendo sua própria alma refletida ali. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca de emoção. Eu quero você, Isadora. Quero você de uma forma que vai contra tudo que acredito sobre mim mesmo. Quero acordar com você ao meu lado. Quero ouvir sua voz dizendo meu nome. Quero te proteger do mundo inteiro, incluindo de mim. Quero te amar como você merece ser amada,
mesmo sabendo que não mereço esse privilégio. Ela sorriu através das lágrimas, um sorriso triste e bonito que partiu o coração dele em 1000 pedaços. Então me ame, Lorenzo. Pare de lutar contra si mesmo e me ame. Ele a beijou então um beijo desesperado e faminto, carregado de 20 anos de culpa, 3 semanas de desejo reprimido e um amor que nascia da destruição e se alimentava da redenção. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Eu não sei como amar sem machucar. Ele sussurrou contra os lábios dela. Então me ensine como ser amada sem ser quebrada, ela respondeu. E naquele momento, no pequeno apartamento cheio de livros e plantas, 2 almas feridas começaram o processo lento e doloroso de se curarem mutuamente. Lorenzo não foi embora naquela noite. Ficou no sofá pequeno demais para seu corpo alto. Isadora aninhada contra seu peito, ambos vestidos, apenas se segurando como se o mundo fosse acabar ao amanhecer. Ela adormeceu primeiro, exausta pela tempestade emocional dos últimos dias, mas ele permaneceu acordado, observando o rosto dela relaxado no sono, memorizando cada detalhe como se fosse a última vez que a veria. Pela primeira vez em décadas, Lorenzo se sentiu em paz. Não a paz fria da solidão calculada que havia cultivado por tanto tempo, mas uma paz quente, vulnerável, assustadora em sua intensidade. O perfume de lavanda de Isadora envolvia seus sentidos, e ele se pegou imaginando como seria acordar assim todos os dias, ter alguém para proteger que também o protegesse de si mesmo. Quando ela acordou, o sol já estava alto, e Lorenzo estava na minúscula cozinha tentando preparar café com os utensílios básicos que encontrou. Ele parecia fora de lugar ali, um magnata de terno amarrotado, mexendo em uma cafeteira simples, mas havia algo tocante em vê-lo se esforçar para cuidar dela de uma forma tão mundana. Você não precisava ter ficado, disse Isadora, aparecendo na porta da cozinha com os cabelos bagunçados e uma expressão sonolenta que o fez sorrir involuntariamente. Eu sei, mas queria ficar. Eles tomaram café em silêncio, sentados na pequena mesa da cozinha, cercados por uma intimidade doméstica que nenhum dos dois sabia como navegar. Era estranho e maravilhoso ao mesmo tempo. O homem mais poderoso que Isadora conhecia, servindo café em xícaras desparelhas, ela dividindo torradas com geleia barata, com alguém que provavelmente estava acostumado a cafés da manhã, servidos por chefes particulares. Preciso te contar uma coisa, disse Lorenzo finalmente, sua voz carregada de uma hesitação que ela já estava aprendendo a reconhecer como prenúncio de revelações dolorosas. O quê? Sobre os últimos 20 anos, sobre como eu a encontrei. Ele pausou, girando a xícara entre as mãos. Eu não apenas procurei por você, Isadora. Eu cuidei de você. À distância. Ela franziu a testa. O que quer dizer? O convento onde você cresceu, as escolas onde estudou, a faculdade onde se formou, até mesmo este apartamento, ele gesticulou ao redor. Tudo foi financiado por mim, através de fundações e organizações de caridade que criei especificamente para isso. O café ficou amargo na boca de Isadora. Ela colocou a xícara sobre a mesa com mais força do que pretendia, o barulho ecoando no silêncio tenso que se instalou entre eles. Você controlou minha vida inteira. Eu protegi sua vida inteira. Há uma diferença. Ah? Ela se levantou abruptamente, começando a andar pela cozinha pequena como uma fera enjaulada. Você decidiu onde eu morava, onde estudava, provavelmente até mesmo que tipo de educação eu recebia. Como isso é diferente de controle? Porque eu nunca interferi diretamente. Nunca me aproximei de você. Nunca tentei moldar quem você se tornaria. Lorenzo também se levantou, mas manteve distância. Eu apenas me certifiquei de que você tivesse oportunidades, segurança, uma chance de se tornar a pessoa que quisesse ser. Mas não foi minha escolha. Nada na minha vida foi realmente minha escolha. As lágrimas estavam voltando, lágrimas de raiva desta vez. Você me tirou o direito de lutar pelas minhas próprias conquistas, de falhar pelos meus próprios erros. Você me transformou em uma boneca, Lorenzo, em um projeto de caridade sofisticado. As palavras dela o atingiram como socos no estômago. Lorenzo viu a dor e a raiva nos olhos dela
e reconheceu a justiça de sua indignação. Ele havia pensado que estava fazendo o certo, mas agora percebia que havia apenas trocado uma forma de controle por outra. Você tem razão, disse ele, sua voz baixa e derrotada. Eu tentei controlar sua vida da mesma forma que controlo tudo mais, porque é a única forma que conheço de lidar com o quê? Com amor. A palavra saiu como uma confissão arrancada à força. Eu não sei como amar sem possuir. Não sei como proteger sem controlar. Não sei como cuidar de alguém sem moldá-los de acordo com o que acho que é melhor para eles. Isadora parou de andar e o olhou fixamente. Havia algo na vulnerabilidade crua de sua confissão que perfurou sua raiva como uma lâmina. Então aprenda, disse ela, sua voz mais suave agora, mas ainda firme. Se você realmente me ama, aprenda uma forma diferente de amar. Eu não sei se consigo. Então tente. Por mim. Por nós. Lorenzo se aproximou dela lentamente, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrar o momento frágil entre eles. Se eu tentar, se eu realmente tentar mudar, você me dará essa chance? Isadora o olhou nos olhos por um longo momento, vendo não o magnata poderoso ou o homem que havia manipulado sua vida, mas o menino assustado que havia testemunhado a tragédia que destruiu sua família. Uma chance. Apenas uma. E com condições. Quais? Primeiro, nada mais de segredos. Se há mais alguma coisa sobre mim, sobre minha família, sobre nosso passado, eu quero saber. Tudo. Lorenzo assentiu. Concordo. Segundo, eu volto ao trabalho, mas não como sua assistente, como sua parceira. Se você realmente quer me proteger, me ensine a me proteger sozinha. Me inclua nos seus negócios, me deixe entender seu mundo. Isso é perigoso, Isadora. Há pessoas que podem me usar contra você, eu sei. Então me ensine a lidar com elas. Me torne forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa que venha. Lorenzo hesitou, todos os seus instintos protecionistas gritando contra a ideia. Mas quando olhou para ela, para a determinação em seus olhos, para a força que ela havia encontrado na dor, entendeu que mantê-la fraca seria perdê-la para sempre. Terceiro, continuou Isadora, antes que ele pudesse responder, e mais importante, você para de tentar me proteger de você mesmo. Para de criar regras absurdas para manter distância. Se vamos tentar isso, vamos tentar de verdade. Isadora, você não entende. Eu tenho impulsos, necessidades, formas de amar que podem... Ela se aproximou dele e colocou a mão sobre seus lábios, silenciando-o. Então me mostre, me ensine, me deixe decidir se posso lidar com quem você realmente é. Ela retirou a mão, mas não se afastou. Porque eu suspeito que sua escuridão não é nem de longe tão assustadora quanto você acredita que seja. Lorenzo segurou o rosto dela entre as mãos, seus olhos procurando por qualquer sinal de medo ou hesitação. Encontrou apenas determinação e um amor que ele não acreditava merecer. Se eu concordar com suas condições, se tentarmos isso, não haverá volta, Isadora. Uma vez que você souber tudo sobre mim, uma vez que entrar no meu mundo completamente, não conseguirei deixá-la partir. Ela sorriu, e foi como ver o sol nascer depois de uma longa noite. Quem disse que eu quero partir? Ele a beijou então, selando um acordo que ambos sabiam que mudaria suas vidas para sempre. Fora da janela, São Paulo continuava sua rotina frenética, alheia ao fato de que duas almas feridas acabavam de decidir se curar juntas, custe o que custasse. As 2 semanas seguintes foram como viver em 2 mundos simultaneamente. Durante o dia, Isadora aprendia os meandros do império de Lorenzo. Reuniões tensas com clientes internacionais, decisões que movimentavam milhões de reais, segredos corporativos que podiam destruir vidas com um telefonema. Ela se adaptou surpreendentemente bem ao ambiente de alta pressão, sua inteligência natural e anos de disciplina conventual a ajudando a absorver informações complexas, com uma eficiência que impressionava até mesmo os executivos mais experientes. Lorenzo cumpriu sua promessa de transparência total. Mostrou a ela os arquivos sobre a morte de seus pais, as investigações que havia financiado secretamente ao longo dos anos,
os nomes das pessoas envolvidas no crime, algumas mortas, outras ainda poderosas e perigosas. Explicou como havia construído seu império, usando métodos nem sempre éticos, como havia eliminado concorrentes, subornado autoridades, feito acordos com pessoas que manchavam sua alma a cada transação. Não quero que você me ame apesar de quem eu sou, disse ele numa tarde chuvosa, enquanto examinavam documentos em seu escritório particular na cobertura. Quero que você me ame conhecendo exatamente quem eu sou. Isadora absorveu cada revelação com uma calma que a surpreendia. Talvez os anos de privação e incerteza no orfanato tivessem a preparado para aceitar que o mundo era um lugar mais sombrio do que aparentava. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que, conhecendo a origem da escuridão de Lorenzo, ela podia ver através dela até a luz ferida que existia por baixo. A noite, porém, era diferente. Lorenzo havia insistido que ela se mudasse para a cobertura, pelo menos temporariamente, argumentando que era mais seguro agora que ela sabia a verdade sobre seu passado. O apartamento era um santuário de luxo austero, todo em tons de cinza e preto, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Foi lá que Isadora descobriu o outro lado de Lorenzo. Não o magnata implacável, ou o homem atormentado pela culpa, mas o amante que havia se privado de intimidade real por tanto tempo que quase havia esquecido como tocá-la sem medo de quebrá-la. Nas primeiras noites, eles apenas se seguraram, Lorenzo lutando contra impulsos que considerava muito intensos para ela, Isadora tentando entender os próprios sentimentos que cresciam como uma tempestade silenciosa dentro do peito. Ele a tratava como se fosse feita de vidro, seus toques sempre hesitantes, sempre controlados. Você não precisa ter medo de me tocar, disse ela numa quinta-feira à noite, quando estavam deitados na cama imensa dele, ela aninhada contra seu peito, enquanto ele acariciava seus cabelos com dedos trêmulos. Tenho medo de querer demais, ele respondeu, sua voz rouca na escuridão. Tenho medo de te assustar com a intensidade do que sinto. Me deixe ser o juiz disso. Lorenzo se afastou o suficiente para poder olhá-la nos olhos. Isadora, eu passei 20 anos me privando de qualquer coisa que se parecesse com amor verdadeiro. Tudo o que eu sinto por você está amplificado, concentrado, perigosamente intenso. Quando te toco, quando te beijo, quando imagino... O que você imagina? Ele fechou os olhos como se as próprias fantasias fossem dolorosas demais para suportar. Imagino te possuindo completamente, te marcando de uma forma que todos saibam que você é minha. Imagino te provocando até você implorar, te dando prazer até você não conseguir formar palavras coerentes, te amando de uma forma que apague qualquer memória de uma vida sem mim. As palavras dele enviaram ondas de calor pelo corpo de Isadora, despertando partes dela que ela nem sabia que existiam. Sua educação conventual havia a mantido protegida de sua própria sexualidade por tanto tempo que estas primeiras descobertas eram quase esmagadoras. E por que isso te assusta? Porque você é pura, Isadora. Você merece ser amada com delicadeza, com reverência. E eu não sei se consigo ser delicado quando se trata de você. Ela se moveu então, subindo até ficar por cima dele, suas mãos apoiadas no peito largo, enquanto o olhava com uma determinação que o deixou sem fôlego. Talvez eu não queira delicadeza, Lorenzo. Talvez eu queira ser amada com a mesma intensidade com que você sente. Talvez eu esteja cansada de ser tratada como se fosse quebrar ao primeiro toque. Isadora, me beije. Ela sussurrou, aproximando o rosto do dele. Me beije como você realmente quer me beijar, não como acha que deveria. Lorenzo lutou contra si mesmo por vários segundos, sua disciplina de décadas, travando uma guerra com o desejo que ameaçava consumi-lo. Mas quando Isadora inclinou a cabeça e tocou os lábios nos dele, suave e provocativa, algo dentro dele se quebrou. O beijo que se seguiu foi completamente diferente dos anteriores. Não havia hesitação, não havia contenção, apenas necessidade crua e fome que ele havia reprimido por tempo demais. Suas mãos se enterraram nos cabelos dela, puxando-a mais perto, e ele a virou até que ela estivesse embaixo dele, presa entre seu corpo e o colchão.
Você tem certeza? Ele perguntou contra os lábios dela, sua voz áspera com o esforço de manter algum controle. Tenho certeza de que quero conhecer todas as partes de você, ela respondeu. Até mesmo as partes escuras. Foi a permissão que ele estava esperando sem saber. Lorenzo a beijou com uma paixão que era parte adoração, parte possessão, suas mãos explorando o corpo dela através da camisola de seda que ele havia comprado para ela. A primeira de muitas roupas que escolhera, imaginando como ficaria contra sua pele. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Lorenzo apoiou a testa na dela, seus olhos fechados tremendo com o esforço de não ir mais longe. Não esta noite, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Quando for a primeira vez, quero que seja perfeito. Quero ter certeza de que você está pronta para tudo que vem junto comigo. Isadora sorriu, tocando o rosto dele com uma ternura que contrastava com o fogo que havia entre eles momentos antes. Então me prepare, ela sussurrou. Me ensine. Me mostre exatamente o que significa ser sua. Lorenzo abriu os olhos e viu neles uma confiança que o assombrou. Ela não apenas estava aceitando sua escuridão, ela estava a abraçando, pedindo para ser mergulhada nela. Você não sabe o que está pedindo, ele disse, sua voz carregada de advertência e promessa. Então, me mostre. E naquele momento, olhando para a mulher que havia se tornado sua obsessão, sua salvação e sua danação, Lorenzo tomou uma decisão que mudaria ambos para sempre. Ele iria mostrar a ela quem realmente era, não gradualmente, não com cuidado excessivo, mas completamente. E então, descobririam juntos se o amor deles era forte o suficiente para sobreviver à verdade total de sua natureza. A mudança começou na manhã seguinte, quando Isadora encontrou um envelope lacrado sobre a mesa de café da manhã. Dentro, havia uma única folha de papel com instruções escritas na caligrafia elegante de Lorenzo. Vista o que está sobre sua cama. Encontre-me no escritório às 9 em ponto. E Isadora. Hoje você aprende sobre confiança. Sobre a cama dela havia um vestido que ela nunca tinha visto. Vermelho sangue, em um tecido que parecia líquido contra a pele, com um decote que sugeria mais do que revelava e um corte que abraçava cada curva de seu corpo. Era elegante e provocativo ao mesmo tempo, o tipo de roupa que uma mulher usava quando queria ser notada, desejada, lembrada. Quando chegou ao escritório, Lorenzo estava ao telefone falando em italiano, sua voz baixa e controlada. Ele fez um gesto para que ela se sentasse na poltrona diante de sua mesa, mas não parou de falar. Isadora percebeu que era proposital. Ele queria que ela o observasse, que notasse como ele comandava a conversa, como sua simples presença alterava o tom de voz das pessoas do outro lado da linha. 15 minutos depois ele desligou e a olhou fixamente por vários segundos sem dizer nada. Seus olhos percorreram cada linha do vestido, cada curva que ele abraçava, e Isadora sentiu o peso de sua atenção como uma carícia física. Perfeito, disse ele finalmente. Agora venha aqui. Ela se levantou e contornou a mesa até ficar de pé diante dele. Lorenzo permaneceu sentado, o que colocou o rosto dele na altura do peito dela, criando uma intimidade que fez o coração dela acelerar. Hoje você vai aprender sobre o meu mundo real, Isadora. Não apenas os negócios, mas como eu opero dentro dele. Como uso influência, como leio pessoas, como consigo o que quero. Ele se levantou, ficando próximo o suficiente para que ela pudesse sentir o calor de seu corpo. E você vai me ajudar. Como? Sendo exatamente quem você é. Pura, inteligente, observadora. As pessoas vão subestimar você. Vão pensar que é apenas uma decoração bonita ao meu lado. Isso nos dará vantagem. Uma hora depois estavam em um restaurante exclusivo no centro da cidade, Lorenzo conduzindo uma reunião com 3 homens, que claramente o temiam mais do que o respeitavam. Isadora ficou em silêncio durante a maior parte da conversa, observando como Lorenzo manipulava cada palavra, cada pausa, cada olhar, para conseguir exatamente o que queria. Era como assistir a um maestro regendo uma orquestra, onde apenas ele conhecia a música. Mas foi durante a sobremesa que ela entendeu realmente o que ele quis dizer sobre confiança. Um dos homens, um empresário mais velho com olhos pequenos e cruéis,
Começou a falar sobre ela como se não estivesse ali. Bonita escolha, Sforza. Bem jovem, bem inexperiente. Deve ser divertido educar uma assim. As palavras vieram carregadas de uma lascívia que fez o estômago de Isadora se revirar, mas ela manteve o rosto impassível, como Lorenzo havia instruído. Ele, por sua vez, não demonstrou nenhuma reação visível, apenas continuou cortando sua sobremesa com movimentos precisos. A educação, disse Lorenzo sem levantar os olhos do prato, é realmente um processo fascinante, especialmente quando se descobre que o aluno é muito mais inteligente do que aparenta. Ele olhou diretamente para o homem então, e seus olhos eram frios como gelo. Por exemplo, Isadora aqui notou que você está usando uma aliança diferente da que usava nas fotos da revista Exame do mês passado. Também notou que você verificou o celular 7 vezes desde que chegamos, sempre quando sua esposa foi mencionada. Ela se perguntou se sua reunião de hoje não é na verdade uma forma de fugir de uma conversa difícil em casa. O rosto do homem empalideceu visivelmente. Isadora havia realmente notado esses detalhes, mas não esperava que Lorenzo os usasse como arma. Era impressionante e ligeiramente perturbador ver como ele transformava observações casuais em instrumentos de poder. O que eu quero dizer, continuou Lorenzo, sua voz ainda baixa e controlada, é que subestimar a inteligência de uma mulher bonita pode ser um erro muito caro. Não cometa esse erro comigo. O resto da reunião transcorreu em um silêncio tenso, com os 3 homens concordando rapidamente com todas as propostas de Lorenzo antes de partir apressadamente. Quando ficaram sozinhos, Isadora se virou para ele. Isso foi uma demonstração de poder, disse ela. Foi uma lição sobre respeito, há uma diferença. Lorenzo pegou a mão dela sobre a mesa. No meu mundo, Isadora, as pessoas vão tentar te usar contra mim. Vão tentar te diminuir para me atingir. Preciso que você entenda que nunca, em nenhuma circunstância, deve aceitar isso. E se eu não conseguir me defender sozinha? Os olhos dele escureceram de uma forma que ela estava aprendendo a reconhecer como perigosa. Então eu me defendo por você. E isso não será agradável para quem te desrespeitou. Mais tarde, na cobertura, Lorenzo a conduziu até o escritório particular dele, um ambiente que ela nunca havia visto completamente. Era diferente do escritório da empresa, mais pessoal, mais íntimo. Havia fotografias antigas nas paredes, livros em várias línguas, objetos que pareciam ter valor sentimental. Há uma gaveta nesta mesa que sempre ficou trancada, disse ele, abrindo uma pequena gaveta de madeira escura. Dentro dela está tudo o que consegui descobrir sobre a morte dos seus pais ao longo dos anos. Isadora se aproximou e viu pilhas de documentos, fotografias, recortes de jornal, alguns tão antigos que o papel estava amarelado. Por que me mostra isso agora? Porque há algo que você precisa ver, algo que descobri na semana passada e que muda tudo. Ele retirou uma pasta nova da gaveta e a abriu diante dela. Dentro havia fotografias recentes, documentos oficiais e o que parecia ser um relatório de investigação. Seu pai não era apenas um empresário honesto, como as freiras te contaram, Isadora. Ele estava investigando uma rede de lavagem de dinheiro que envolvia várias famílias poderosas de São Paulo, incluindo a minha família adotiva. Ele tinha evidências que poderiam ter destruído dezenas de pessoas importantes. Isadora sentiu o mundo girar ao seu redor. E foi por isso que o mataram? Foi. Mas há mais. Lorenzo virou a página, revelando uma certidão de nascimento que ela nunca havia visto. Você não se chama Isadora Santana. Seu nome verdadeiro é Isadora Benedetti. E segundo este documento, você não era apenas a filha do homem que foi morto. Você era a herdeira legal de uma fortuna considerável que foi escondida depois da morte dele. Isso significa que você não é apenas uma órfã que eu decidi proteger, Isadora. Você é uma das mulheres mais ricas do Brasil. E há pessoas que mataram para manter isso em segredo. Ele fechou a pasta e a olhou nos olhos. E agora que você sabe, nós dois estamos em perigo. Como se suas palavras tivessem invocado o próprio destino, o som de vidro se estilhaçando ecoou pelo apartamento. Lorenzo reagiu instantaneamente, empurrando Isadora atrás da mesa e sacando uma arma que ela não sabia que ele carregava. Fica aí, ele sussurrou.
sua voz fria e mortal. Não se mexa até eu voltar. Mas Isadora sabia que desta vez não seria apenas sobre proteção. Desta vez seria sobre sobrevivência. E pela primeira vez, desde que conhecera Lorenzo, ela teve medo de que nem mesmo ele fosse poderoso o suficiente para salvá-los do que estava chegando. O som de passos ecoou pelo apartamento, lentos e calculados, como se os invasores soubessem exatamente onde encontrar o que procuravam. Isadora permaneceu agachada atrás da mesa, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que poderia ser ouvido por toda a cobertura. As mãos tremiam quando segurou a pasta com documentos contra o peito, como se isso pudesse protegê-la do que estava acontecendo. Vozes baixas chegavam até ela, conversas em italiano que não conseguia entender completamente, mas o tom era inequívoco. Eram profissionais, organizados, perigosos. Ouvia Lorenzo se movendo silenciosamente pela sala, suas pegadas quase inaudíveis, mesmo para ela que conhecia cada som que ele fazia. O tiroteio, quando começou, foi breve, mas intenso. 3 disparos, um grito abafado, o som de algo pesado caindo no chão. Depois, silêncio mortal que se estendeu por minutos intermináveis, até que Lorenzo apareceu na porta do escritório. Sangue escorrendo de um corte na testa. A camisa branca manchada de vermelho. Vamos embora. Agora, disse ele, estendendo a mão para ela. Lorenzo, você está machucado. Não é meu sangue. Pelo menos não todo. Ele a ajudou a se levantar, seus olhos examinando cada centímetro dela em busca de ferimentos. Você está bem? Estou. O que aconteceu? Quem eram eles? Pessoas que descobriram que você sabe a verdade e que não pretendem deixar isso continuar. Lorenzo pegou uma mochila de um armário que ela não sabia que existia, enchendo-a rapidamente com documentos, dinheiro e o que pareciam ser passaportes. Temos talvez 10 minutos antes que mais gente chegue. Eles sempre mandam grupos em ondas. 15 minutos depois, estavam na garagem subterrânea entrando em um carro que Isadora nunca havia visto, um sedã escuro, comum, totalmente diferente dos carros de luxo que Lorenzo normalmente usava. Enquanto ele dirigia pelas ruas desertas da madrugada paulistana, ela finalmente encontrou voz para fazer a pergunta que a aterrorizava. Para onde vamos? Para um lugar onde eles não podem nos encontrar, pelo menos não imediatamente. Lorenzo mantinha os olhos fixos na estrada, verificando constantemente os retrovisores. Tenho uma propriedade no interior, isolada, segura, preparada para situações como esta. Situações como esta acontecem com frequência. Pela primeira vez desde o ataque, ele olhou para ela, e havia algo em seus olhos que ela nunca havia visto antes. Medo real. Não. Esta é a primeira vez em 20 anos que alguém teve coragem de me atacar diretamente. Ele voltou a atenção para a estrada. O que significa que descobrir sobre sua herança mudou tudo. Há bilhões em jogo, Isadora. Dinheiro suficiente para matar qualquer um que fique no caminho. A casa de campo ficava a 2 horas de São Paulo, escondida entre montanhas cobertas de mata atlântica. Era menor do que a cobertura, mas confortável, construída mais para função do que para impressionar. Lorenzo a conduziu até o quarto principal, uma suíte simples, mas aconchegante, com uma lareira e janelas que davam para um vale verdejante. Você vai ficar aqui enquanto eu resolvo isso, disse ele, colocando a mochila sobre a cama. Como assim resolver? Preciso descobrir exatamente quem ordenou o ataque, quem mais sabe sobre sua identidade, qual é a extensão da ameaça. Lorenzo se aproximou dela, segurando seu rosto entre as mãos. E preciso eliminar essa ameaça permanentemente. Eliminar? A palavra ficou suspensa entre eles, carregada de implicações que Isadora não estava pronta para enfrentar. Lorenzo viu a compreensão dawning em seus olhos e suspirou. Eu avisei que há partes de mim que são escuras, Isadora. Esta é uma delas. Quando alguém ameaça o que é meu, eu não negocio, eu destruo. E se eu pedir para você não fazer isso? Se eu pedir para encontrarmos outra forma? Então eu mentiria para você e faria mesmo assim, porque não existe outra forma. Não neste mundo. Ele se afastou indo até a janela. Essas pessoas mataram seus pais. Tentaram matar você hoje. Vão continuar tentando até conseguirem, a menos que eu os impeça. Isadora se sentou pesadamente na borda da cama,
o peso de sua nova realidade finalmente a atingindo completamente. Ela não era mais a órfã simples que havia se apaixonado pelo magnata misterioso. Era uma herdeira com inimigos poderosos, uma mulher marcada para morrer por crimes que nem sabia que existiam. Quanto tempo vai demorar? Alguns dias, talvez uma semana. Lorenzo se virou para ela e sua expressão era mais suave agora. Há comida suficiente aqui, livros, uma biblioteca inteira. O sistema de segurança é militar. Você estará segura. E sozinha. Sozinha, ele confirmou aproximando-se novamente. A menos que o quê? Lorenzo parou diante dela, suas mãos tremendo ligeiramente quando tocaram o rosto dela. A menos que você me deixe fazer isso direito antes de eu partir. A menos que você me deixe te amar como deveria ter feito desde o início. Sua voz estava rouca, carregada de desejo e desespero. Porque se algo acontecer comigo, se eu não voltar, quero que você saiba como é ser completamente minha. Isadora olhou nos olhos dele e viu não apenas desejo, mas vulnerabilidade crua. Lorenzo Sforza, o homem que controlava impérios e eliminava inimigos, estava pedindo permissão para amá-la, aterrorizado pela possibilidade de nunca ter outra chance. Você vai voltar, disse ela com uma firmeza que a surpreendeu. Como pode ter tanta certeza? Porque agora eu sei quem você realmente é, Lorenzo. E o homem que passou 20 anos me protegendo de longe, que confessou seus crimes mais escuros para que eu pudesse escolher com conhecimento de causa, que arriscou tudo para me dar a verdade sobre meu passado. Ela se levantou, ficando próxima o suficiente para sentir a respiração dele. Esse homem não me deixaria sozinha no mundo. Não importa o que precise fazer para voltar para mim. Ele a beijou então, um beijo desesperado e faminto, como se quisesse memorizar o gosto dela. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Me ame, Lorenzo. Ela sussurrou contra os lábios dele. Me ame como se fosse nossa última noite, mas volte para mim como se fosse apenas a primeira de muitas. Na tempestade que se seguiu, entre carícias reverentes e paixão urgente, Lorenzo mostrou a Isadora exatamente o que significava ser amada por um homem que havia esperado a vida toda para encontrar sua alma gêmea. E ela, por sua vez, descobriu que sua pureza não era fragilidade, era força, uma força que podia abraçar a escuridão dele sem ser corrompida por ela. Quando amanheceu, Lorenzo já havia partido, deixando apenas um bilhete sobre o travesseiro. Volto em 3 dias. Te amo mais do que a minha própria vida. Espere por mim. Isadora segurou o papel contra o peito e sorriu através das lágrimas. Pela primeira vez desde que conhecera Lorenzo Sforza, ela não estava esperando para descobrir quem era. Ela sabia exatamente quem era. Uma mulher forte o suficiente para amar um homem perigoso, inteligente o suficiente para sobreviver a qualquer tempestade, e determinada o suficiente para lutar por seu futuro ao lado dele, custe o que custasse. Os 3 dias se estenderam por uma semana inteira. Isadora passou os primeiros 2 dias, alternando entre ansiedade e uma estranha sensação de paz, caminhando pelos jardins da propriedade, lendo na biblioteca, tentando não pensar no que Lorenzo estava fazendo nas ruas escuras de São Paulo. No 3º dia, quando ele deveria ter voltado, a ansiedade se transformou em medo real. No 4º dia, em desespero. Foi no 5º dia que ela encontrou, escondido em uma gaveta da mesa do escritório da casa, um envelope com seu nome escrito na caligrafia dele. Dentro, havia uma carta longa e uma chave pequena, dourada. Minha querida Isadora, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que algo deu errado. A chave é de um cofre no Banco Central, agência principal. Dentro há documentos que provam sua identidade real e dão acesso à herança de sua família. Aproximadamente 2,8 bilhões de reais que foram escondidos quando seus pais morreram. Use esse dinheiro para construir a vida que merece, longe de mim e dos perigos que trago. Isadora sentou-se pesadamente na poltrona, as mãos tremendo enquanto continuava lendo. Eu sei que está com raiva de mim por partir sem explicações adequadas. Sei que prometeu esperar, mas preciso que entenda. Eu não poderia viver comigo mesmo se algo acontecesse com você por minha causa. Se eu não voltar, é porque morri protegendo nosso futuro.
E se morri, pelo menos você estará livre para ser feliz. As lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto lia as próximas linhas. Há uma última coisa que preciso que saiba. Durante todos esses anos em que cuidei de você à distância, eu não estava apenas pagando uma dívida moral. Eu estava me apaixonando pela mulher corajosa e íntegra que você se tornava. Cada relatório sobre suas notas na escola, cada foto sua se formando na faculdade, cada pequeno detalhe sobre sua vida me fazia amá-la mais. Quando finalmente a conheci pessoalmente, eu já estava perdidamente apaixonado há anos. Isadora soluçou, segurando a carta contra o peito. Você me ensinou que amor não é controle, é liberdade. Que proteção não é possessão, é sacrifício. Que redenção não vem do sofrimento, mas da capacidade de amar alguém mais do que amamos a nós mesmos. Obrigado por me dar isso. Obrigado por me amar mesmo conhecendo quem eu realmente sou. Te amo, hoje e sempre. Lorenzo. Isadora chorou até não ter mais lágrimas. Depois se levantou com determinação. Se Lorenzo pensava que ela iria aceitar passivamente uma vida sem ele, estava muito enganado. Ela havia descoberto quem era. Não apenas uma herdeira rica, mas uma mulher forte o suficiente para lutar por seu amor. E era exatamente isso que iria fazer. 2 horas depois, estava de volta a São Paulo, dirigindo o carro reserva que encontrou na garagem da casa de campo. Usou seus novos conhecimentos sobre o mundo de Lorenzo para rastrear seus contatos, suas bases de operação, seus inimigos. Foi surpreendentemente fácil. Ser subestimada como uma namorada inocente abria portas que permaneceriam fechadas para qualquer outra pessoa. Encontrou-o finalmente em um galpão abandonado na Zona Leste, amarrado a uma cadeira, machucado, mas vivo. Havia 4 homens guardando o local, mas Isadora havia aprendido mais do que etiqueta social durante suas semanas no mundo de Lorenzo. Havia aprendido a pensar estrategicamente. A explosão que ela provocou no sistema elétrico do prédio vizinho cortou a energia de todo o quarteirão, criando a distração perfeita. Enquanto os guardas corriam para investigar, ela se esgueirou pelo galpão, usando as habilidades de movimentação silenciosa que havia observado Lorenzo usar. Você deveria estar na casa de campo, disse ele quando ela apareceu atrás dele, sua voz uma mistura de alívio, admiração e exasperação. E você deveria ter voltado há 2 dias, ela respondeu, cortando as cordas que o prendiam. Estamos empatados. Lorenzo se virou para ela assim que ficou livre, segurando seu rosto entre as mãos, como se precisasse se certificar de que ela era real. Como me encontrou? Usando tudo o que você me ensinou sobre seu mundo. Descobri que a família Marchetti foi quem ordenou os ataques. Eles eram sócios do seu pai adotivo no esquema de lavagem de dinheiro que meu pai estava investigando. Descobri que eles te sequestraram para usar como barganha caso eu aparecesse reivindicando minha herança. Isadora sorriu, um sorriso feroz que ele nunca havia visto nela. E descobri que subestimar a namorada inocente foi o maior erro que eles poderiam ter cometido. O som de sirenes começou a ecoar na distância. Você chamou a polícia? Chamei a Polícia Federal. Com todas as evidências sobre lavagem de dinheiro que encontrei nos arquivos que você me mostrou. Os Marchetti vão passar o resto das vidas na cadeia. Ela se aproximou mais dele, seus olhos brilhando com uma determinação que o deixou sem fôlego. E nós vamos ser livres para viver nossa vida juntos. Lorenzo a beijou então, um beijo que era gratidão, admiração, amor e promessa, tudo misturado. Quando se separaram, ele apoiou a testa na dela. Você salvou a minha vida, literalmente. Você salvou a minha primeiro, figurativamente e literalmente. Isadora sorriu. Acho que estamos empatados nisso também. 6 meses depois, eles estavam de pé no altar da pequena capela da fazenda que Lorenzo havia comprado no interior de Minas Gerais, longe dos perigos de São Paulo, mas perto o suficiente para manterem os negócios, agora administrados em conjunto, com Isadora se revelando uma empresária tão astuta quanto compassiva. Você ainda fará tudo o que eu mandar? Perguntou Lorenzo durante os votos, ecoando a pergunta que havia mudado tudo entre eles. Isadora sorriu, seus olhos brilhando com amor e travessura. Agora é você quem faz tudo o que eu desejo, respondeu ela.
exatamente como havia prometido na carta que nunca chegou a enviar. E quando se beijaram para selar sua união, ambos sabiam que haviam encontrado não apenas amor, mas redenção, a cura que vem de duas almas feridas decidindo se curar juntas, construindo algo belo sobre as ruínas do que foram, criando um futuro que nem ousavam sonhar quando se conheceram naquele escritório em São Paulo. Lorenzo havia aprendido que amar não era controlar, era libertar. Isadora havia descoberto que sua pureza não era fragilidade, era força. E juntos haviam provado que mesmo as histórias mais sombrias podem ter finais felizes quando há coragem suficiente para lutar por eles. O sol se pôs sobre a fazenda, tingindo o céu de dourado enquanto eles dançavam sozinhos sob as estrelas, finalmente livres para amar sem medo, para viver sem se esconder, para serem exatamente quem eram, dois sobreviventes que haviam encontrado no amor sua maior vitória.